Deus abençoe, bom dia, irmãos. Eu vou pedir a vocês de se colocar de pé, por favor. Nós vamos ler a palavra de Deus, o livro do profeta Isaías, capítulo 42, versículos 1 a 9. Ok? Começo a ler. Eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Não gritará, nem clamará, nem erguerá a sua voz nas ruas. Não quebrará o caniço ferido, nem apagará o pavio fumegante. Com fidelidade fará a justiça. Não mostrará fraqueza, nem se deixará ferir, até que estabeleça a justiça na terra. Na lei dele, as ilhas porão a sua esperança. É o que diz Deus, o Senhor, aquele que criou o céu e o estendeu, que espalhou a terra e tudo o que dela procede, que dá fôlego aos seus moradores e vida aos que andam nela. Eu, o Senhor, o chamei para a justiça. Segurarei firme a sua mão. Eu o guardarei e farei de você uma aliança para o povo e uma luz para os gentios, para abrir os olhos dos cegos, para libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem o meu louvor a imagens. Vejam, as profecias antigas já se cumpriram, e coisas novas eu anuncio. Antes de surgirem, eu as declaro a vocês. Senhor bendito, te pido que ninguna de mis limitaciones sea impedimento. Te pido que abras nuestros oídos, Señor, que nos puedas hablar. Necesitamos de ti. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, irmãos. Irmãos, eu tenho duas perguntas para vocês. Quem aqui quer servir a Deus? Levante a mão. Todos, cai-se todos. Quem aqui chama Senhor a Deus? Amém. Todos. Amém. O livro do profeta Isaías foi escrito 800 anos antes do nascimento de nosso Senhor Jesus. No meio de uma época de muitos problemas, muitos conflitos, problemas políticos e confusão. Uma época de problemas sociais e declínio espiritual. O povo, nesse tempo, precisava de orientação e esperança. Então, o profeta Isaías fala do servo de Deus. Quem é o servo de Deus? Antes de tudo, claramente, é nosso Senhor Jesus, o Cristo, o Messias esperado que iria mudar tudo. Como você conhece, o Evangelho, as boas novas de salvação, a morte e ressurreição de Jesus, a vinda do seu reino é o ponto central de tudo o que fazemos e dizemos aqui, nesta igreja. Mas, como Jesus é o servo dos servos, nós somos chamados também a ser como Ele. Somos chamados a ser servos de Deus também. Em Efésios, capítulo 6, versículo 6, diz que devemos ser como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. E no livro da 1 de Coríntios, capítulo 4, versículo 1, 1 de Coríntios 4, 1, diz: os homens devem considerar-nos servos de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. A palavra servo significa alguém que ajuda, alguém sob autoridade. O termo em hebraico
em grego, significa escravo. Alguém à inteira disposição de seu Senhor. Quando nós recebemos a Deus em nossos corações, é essa nossa oração. Você se lembra? Nós falamos que queremos que Ele seja nosso Senhor. Nós estamos falando que nós queremos entrar sob a autoridade de Deus. É por isso que esta passagem é relevante para nós. Porque nos fala de algumas características do servo de Deus. Ou seja, daquilo o que somos chamados. E além disso, nós sabemos que hoje nós vivemos tempos de confusão, nós vivemos tempos de crise. E o mundo está clamando por orientação e esperança. Então, se nós voltarmos ao texto, ao versículo 1, eu vou ler, fala: eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer. Porei sobre ele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. A primeira coisa que nós notamos neste versículo é que o servo de Deus não está sozinho. Deus está falando aqui conosco. Ele está falando com cada um de nós. O próprio Deus dizendo que Ele nos sustenta. Eu gosto muito da imagem. Não? Ele nos sustenta. Eu imagino que estou na sua mão. Amém? E também fala que fomos escolhidos por Ele. Escolhidos. Imagine. Se eu tivesse que escolher alguém, eu não me escolheria. Jamais. Mas Ele nos escolheu. Não pelos nossos méritos, mas pela sua graça e sua misericórdia. E também fala que Ele tenha prazer, contentamento em nós. Aqueles que somos pais conhecem esse sentimento. Quando nossos filhos fazem coisas boas, e nós, como pais, sentimos esse contentamento, esse prazer de nossos filhos. É isso que está falando aqui. Deus tem um contentamento de nós como seus servos. E esse ato, esse contentamento é o maior ato de validação, o único que nós precisamos. E este versículo também nos fala de um propósito para a vida do servo. Qual é esse propósito? Levar justiça às nações. Mas o que significa isso? Quando falamos de justiça, a primeira coisa é a reconciliação dos homens com Deus. Ou seja, levar o evangelho às nações. O principal problema do mundo, embora nem sempre as pessoas percebam, é estar separado de Deus e não conhecer nosso Senhor. Então, neste versículo já vemos que Deus nos fala de uma identidade e de um propósito. Somos servos escolhidos. Para quê? Para levar justiça às nações, guiados pelo seu Espírito. E vamos ler nos versículos 2 e 3, que estamos chamados a um ministério de paz e misericórdia. Versículo 2 diz: não gritará, nem clamará, nem erguerá a sua voz nas ruas. No versículo 3 fala: não quebrará o caniço ferido, nem apagará o pavio fumegante. Com fidelidade fará justiça. Então, o servo de Deus tem um ministério de paz. Ele não precisa de força nem de espada, porque sabe quem está no controle. E também, o servo de Deus não precisa se promover, como no mundo, porque sabe que Deus também é Deus dos tempos. Servo, um ministério de paz, mas também um ministério de misericórdia. A cana ferida representa as pessoas ao nosso redor, das quais às vezes não sabemos o quanto estão
magoadas. Às vezes, quando as pessoas são mais difíceis, é porque estão mais feridas, estão mais defensivas, e são como aquele caniço ferido. Então, nós, como servos de Deus, temos que ter cuidado para não quebrar esses caniços feridos, como as nossas palavras, as nossas atitudes, as nossas ações. E o pavio fumigante representa aquelas pessoas nas quais o fogo está se apagando. Da mesma forma, às vezes não sabemos se alguém é assim. É preciso ter sabedoria. Como pai, eu continuo aprendendo isso. Esse equilíbrio entre desafiar meus filhos, porque eu, como pai, eu sou seu líder. E, como líder, eu tenho que desafiá-los para que alcancem todo o seu potencial. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que ter cuidado para não sobrecargá-los também muito, para não apagar esse pavio fumigante. A mesma coisa acontece quando somos servos de Deus em geral. Ser servo significa ser líder. Mas um líder ao estilo de Jesus, não ao estilo do mundo. O servo ao estilo de Jesus é aquele que mais serve. Por isso, Jesus é o servo dos servos, porque ele nos serviu até a morte. Como servos, nós devemos curar, não ferir. Devemos atiçar, avivar o fogo e não apagá-lo. Nós devemos fazer justiça com fidelidade, como fala a palavra lá. É para quê? Com um propósito. Nós vamos ler agora os versículos 4 a 7. Os versículos 4 a 7. Não mostrará fraqueza, nem se deixará ferir, até que estabeleça a justiça na terra. Na lei dele, as terras do mar aguardarão sua doutrina, e nele porão a sua esperança. É o que disse Deus, o Senhor, aquele que criou o céu e o estendeu, que espalhou a terra e tudo o que dela procede, que dá fôlego aos seus moradores e vida aos que andam nela. Eu, o Senhor, o chamei para a justiça. Segurarei firme a sua mão, eu o guardarei e farei de você uma aliança para o povo e uma luz para os gentios, para abrir os olhos dos cegos, para libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Então, o servo de Deus vai persistir contra a adversidade. Aqui é interessante, porque aqui a palavra de Deus usa o mesmo termo no texto original, usado antes para o pavio fumigante. O mesmo termo. Então, o que significa isso? Que o pavio do fogo do servo não vai se apagar. Mas quando eu leio isso, acho que significa também que haverá motivos que podem levar ao cansaço e à extinção do pavio. Ser servo de Deus não vai ser fácil. O servo vai enfrentar múltiplas dificuldades, muitos desafios. Mas é maravilhoso que aqui, imediatamente, Deus nos disse quem é o Criador dos céus, aquele que os estende, o Senhor do universo. Aqui Ele nos está dando suas credenciais. Quando você conhece alguém, eles às vezes falam, as pessoas falam, eu sou doutor, não sou engenheiro, eu sou... então tem autoridade para falar disso. Não, mas quem pode ter credenciais mais grandes que estas? O Criador do universo. O Deus que sustém tudo. E Ele fala, eu sou o Criador do universo. Ele imediatamente fala, eu te chamei. Eu te chamei. Eu, o Criador do universo, te chamei em justiça.
eu vou segurar sua mão. Imagine, veja que imagem poderosa, de mãos dadas, como um pai, como um filho pequeno. Eu não sei se vocês se lembram, quando vocês eram pequenos, e vocês estavam segurando a mão de seu pai, ou sua mãe, talvez. Ou talvez vocês têm agora meninos pequenos que seguram sua mão. Às vezes abraçam as pernas, não? Do pai, da mãe. Imagine, é essa intimidade que Deus nos está falando. Não? Isso está falando Deus. Mas não só isso. Aqui ele diz uma coisa maravilhosa. Ele vai nos colocar como uma aliança. Ou seja, uma garantia para o povo. Somos uma garantia que Deus está dando ao mundo. Maravilhoso. E Ele nos tornará uma luz para as nações. Com que propósito? Qual é o propósito? O propósito é estabelecer a justiça na terra. Primeiro, o Evangelho, a reconciliação com Deus, mas também a reconciliação horizontal entre as pessoas. E também fazer todas as coisas com justiça. Fazer justiça também significa dizer a verdade. Através da verdade trará justiça para a palavra. Cumprir o que nos falamos. Ser pessoas confiáveis. Ser referências morais em nossas comunidades. Quando as pessoas falem de você, que eles reconheçam pessoas de retidão. Mas você sabe por quê? Entre todas as outras razões, porque as pessoas ouvem quem tem credibilidade. As pessoas virão até você quando tiverem problemas, se você tem credibilidade. É mesmo com nossos filhos. Se perceberem que temos consistência entre o que dissemos e o que fazemos, é isso o que vai acontecer. Eu recebi o Senhor quando eu tinha quase 15 anos. E nesse tempo lá, eu concordei em ouvir uma pessoa, porque eu confiava nele. Meu irmão mais velho era a pessoa mais respeitável para mim. E sinceramente, eu acho que não teria ouvido mais ninguém. Mas Deus usou a respeitabilidade de meu irmão para me alcançar. Então, eu oro que nós tenhamos essa respeitabilidade nos lugares que nós trabalhamos, nossas famílias, para que Deus possa usar essa respeitabilidade para alcançar outras pessoas. E a palavra diz que as costas, as ilhas do mar, aguardarão a lei do servo. Isso significa que a criação espera a manifestação dos filhos de Deus. O mundo precisa de servos de Deus. Nossas famílias precisam de nós para cumprir nosso chamado de sermos servos de Deus. Nossas comunidades, nossa congregação precisa de servos de Deus. Quantas mãos são necessárias no reino de Deus? Deus não precisa de ninguém. Mas Ele, na sua misericórdia, Ele quer que participemos do seu reino, para levar o seu reino aos cegos e presos. A palavra diz que Deus servo, abra os olhos dos cegos. Por quê? Porque as pessoas não percebem sua necessidade de Deus. Fala que tiremos presos da cadeia. Por quê? Porque quantas pessoas vivem escravizadas de tudo. Escravizadas dos traumas, solidão, vícios. Até são escravos mesmo de suas riquezas. Então, nós precisamos levar a luz de Cristo para as trevas lá fora.
E Deus vai fazer algo novo. Nós vamos ler os versículos 8 e 9, por favor. 8 e 9. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a outro a minha glória, nem o meu louvor a imagens. Vejam, as profecias antigas já se cumpriram, e coisas novas eu anuncio. Antes de surgirem, eu as declaro a vocês. Você e eu fomos chamados para tudo isso, para abrir os olhos dos cegos, para tirar os presos da cadeia, tudo isso. Você pode pensar que veio para o Canadá por vários motivos. Por segurança, educação para seus filhos, fatores econômicos. Mas deixe-me dizer que a principal razão pela qual você está aqui é porque Deus tem um plano. É um propósito para você em seu reino. Eu não sei quanto tempo eu vou ficar aqui no Canadá. Eu não sei. Eu não sei quanto tempo estaremos no Canadá, cada um de nós. Mas eu posso afirmar com certeza que Deus tem um plano para nós. E Ele nos permitiu estar aqui hoje para nos lembrar que Ele tem planos para nós aqui. E o Senhor diz: eis que as primeiras coisas se cumpriram. Você sabe o que o Senhor quer dizer com isso, porque você conhece a sua caminhada com Ele. As coisas que o Senhor já fez por você. Você sabe que Ele cumpre. Você sabe que Ele é o Senhor. É por isso que Ele te diz: eu vou te anunciar mais. Eu vou te anunciar coisas novas. E já te digo, antes que venham à tona, vou dar-lhes a conhecer. Deus vai falar com você. De uma forma ou outra. Pode ser de forma audível. Ou através da sua palavra. Ou através de outra pessoa. Deus pode usar até as pedras. Mas Ele vai falar com você. E Ele vai fazer coisas novas. Você sabe de quantas maneiras 10 livros podem ser organizados? Se você tem 10 livros na sua casa, de quantas maneiras você pode organizar seus livros? Estatisticamente, é um desafio para mim falar isto em português. 3.628.800 maneiras. 3.628.800 maneiras para organizar 10 livros. E você sabe que sua vida é muito mais complexa do que apenas 10 livros. Então, imagine as possibilidades, todas as coisas que Deus pode fazer em sua vida, somente com coisas naturais. E agora imagine também com seu poder sobrenatural. Você pode alcançar as pessoas de uma forma única. Você tem talentos, você tem conhecimentos, você tem habilidades únicas. Talvez você tenha também sofrimentos únicos. Talvez você tenha também dores únicas. E temos olhos, e temos mentes, e temos ouvidos. Podemos olhar a nosso redor e ver as necessidades que talvez ninguém mais veja. E temos a capacidade de aprender. A capacidade de aprender também é um dom de Deus. Deus também nos deu a capacidade de aprender. E às vezes nós precisamos ter da humildade e da vontade para aprender. Para quê? Para servir melhor. Para cumprir melhor o nosso chamado de sermos servos. O ministério de Jesus
durou quanto tempo? 3 anos, somente. 3 anos, nada mais. Ele mudou a história da humanidade. Eu li o caso de um irmão que aos 70 anos de idade decidiu ir pregar às nações. No século XIX, imagine, no século XIX. E fez isso durante 17 anos, quando nem havia aviões, viajando de país em país, atingindo milhões. Eu também li o caso de uma irmã que orou por 20 anos por seu filho, até que seu filho se converteu e se tornou um grande intelectual cristão. Agostinho. Eu conheço ministérios que alcançam pessoas que falam outras línguas, ou pessoas que gostam de determinada música, ou estilo de vestir, ministérios para crianças, para jovens, para pessoas idosas, ministérios que alcançam políticos, empresários, mas também ministérios que tenham uma igreja de bairro pequena e fiel. Talvez Deus nos está pedindo fidelidade, que nossa fidelidade seja no dia a dia. Como a palavra fala, seja fiel no pouco e no muito eu te colocarei. Irmão, quando você chega à igreja, quando você passa na entrada e vê lixo no chão, o que você faz? Sim. Deus está nos estádios lotados, mas também nas vassouras para varrer a igreja. Também está nas cadeiras para movimentar. Nos arranjos que talvez ninguém veja. A chave de tudo isso é entender que não é para nossa glória. Lembre-se o que o Senhor diz em sua palavra, que é para a sua glória. Nós somos servos, nós somos os servos, os ajudadores. E um servo está à completa disposição de seu Senhor. O servo não é importante, o Senhor é importante. Portanto, para concluir, fomos escolhidos para ter um ministério de paz e misericórdia, para levar justiça, primeiro o Evangelho, mas também justiça em tudo, ao mundo. Temos um propósito, e Deus não nos abandona, Ele nos sustenta e nos leva a coisas novas. O profeta Isaías aqui nos dá uma mensagem de esperança diante de um mundo de problemas, mas também uma mensagem de desafio. Por quê? E lembre-se disto, por favor, porque a esperança nunca é passiva. A esperança nunca é passiva. A esperança significa acreditar algo de bom é realizável. Difícil, mas possível e realizável. E nos encoraja a nos esforçar, a fazer esse esforço, a fazer o que for preciso para alcançar essa esperança. A que Deus nos está chamando? A que esforço nos está chamando? A que esperança nos está chamando? Qual é a esperança? É por isso que hoje quero convidá-lo, primeiro, a se colocar de pé, por favor. E a se apresentar para que se apresentar aqui diante, para que nossos pastores possam orar pela sua identidade e pelo seu propósito aqui no reino de Deus. Talvez você também é esse
caniço ferido. Talvez você também, esse pavio fumegante. Talvez você quer somente servir a Deus. Você quer reforçar seu desejo de ser o servo de Deus. Eu convido a vocês de vir aqui adelante. E que Deus abra nossos ouvidos e olhos espirituais. Eu convido também os pastores a orarem por nossos irmãos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.